Então, o nosso Ichigo Ichie foi interrompido, né? Por que será que ele foi interrompido? O que será que eu estava dizendo que deveria ser dito ou deveria ser oculto? E foi interrompido qual o motivo? Porque eu estava falando que deveria ser dito e não é para ser dito? Ou porque tem que ser dito e não deve ser dito na opinião de alguém que eu não sei quem é? Seja lá como for, foi interrompido, mas a gente está aqui de novo. Vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando. Então, continuando, eu estava entre os dois mundos. O meditativo do yoga e o marcial do Shaolin. Mas eu não sabia viver a minha vida fora. E aí, viver a minha vida fora estava virando uma tortura. Eu ia no banco e me sentia sufocada. Eu respirava o ar e achava que o ar estava muito poluído e me sentia sufocada. E estava cada vez mais difícil de eu viver a minha vida normal, com a minha família, com os meus parentes, com os meus amigos. Estava muito difícil. E aí eu parei e pensei, eu estou fazendo yoga para viver bem. Mas, na verdade, eu estou vivendo mal para praticar bem. E alguma coisa se inverteu ali. E nesse momento eu parei. Muito bem, parei. Meu pai, dali uns meses, também deixou esse mundo. E eu fiquei, né? Para onde eu vou? O que eu vou fazer daqui para frente? E, num determinado momento, eu fui pega mesmo, né? Para ir aonde eu não queria ir, aonde eu não tinha vida suficiente para poder me deslocar até aquele lugar. Porque eu já estava numa fase também pré-terminal naquela época. Meu pai estava cuidando de mim e acabou indo embora antes de mim. Foi muito difícil. Mas foi um momento muito importante, por quê? Porque quando eu estava, meu pai deixou esse mundo dia 5 de outubro, né, de 85. Quando foi, 25 dias antes do meu aniversário, é muito difícil. E aí, quando faltava, acho que uma semana para finados, teve um evento de Kung Fu aqui em São Paulo, primeiro encontro de Kung Fu aqui em São Paulo. Até hoje foi o evento mais significativo e bonito que eu vi de Kung Fu até hoje. Não desmerecendo os outros, mas aquele foi maravilhoso. Eu estava com 500 convites. Ele ia acontecer no 1 de novembro, véspera de finados, que era uma sexta-feira. Falei, meu Deus do céu, vai fazer um evento de Kung Fu, véspera de finado, numa sexta-feira? Eu estava com 500 convites. 250 no meu apartamento, que era na Chácara Flora, e 250 numa escola de yoga lá na Faria Lima. E eu estava passando tão mal que eu resolvi ficar na casa da minha mãe, em São Judas, porque não dava para chegar até lá. Me toca o telefone, Belza, por favor, você pode trazer os convites agora? Não, não posso. Se você não trouxer agora, eu vou ter que pagar 500 convites, você tem que trazer agora. Eu falei, meu Deus do céu, vou morrer no caminho. Aí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, você vai comigo? Ela falou, vou. Porque ela estando do meu lado, ela me mantinha uma certa força, né? De eu estar controlando o volante, né? Porque eu estou com a minha mãe do lado. Então, isso fazia com que meu espírito ficasse mais combativo. Fui, peguei os 250, fui até a Faria Lima, peguei os 250 e fui levar lá no Mauro Pinheiro, em Ibirapuera. Mas também eu falei, eu vou entrar, entregar e sair. Só que, quando eu cheguei lá, na porta, eu vi Liu Tziming, que era o médico e amigo que tinha ajudado
e acompanhado o processo do meu pai até a fase terminal. E estar com ele, né, ter conversado com ele, me dava uma luz, uma energia, uma vida que eu não tinha naquele momento. E naquele dia, eu olhei, ele estava sentado ali. Eu falei, nossa, ele aqui. Só essa felicidade de tê-lo encontrado já deu um alento. Né? Então, eu já fiquei menos morta. Aí eu falei, ai, mãe, eu tenho que ir lá cumprimentar o Liu, né? Ah, sim, vamos. Eu cheguei lá, cumprimentei ele e escutei o microfone fazendo a chamada. Por favor, mestre Liu, se apresente para o ensaio. E aí você já vai começar a entender. E eu falei, nossa, se eu não ver o Tai Chi hoje, eu não vou ver nunca mais. Porque quando eu fazia yoga, eu várias vezes fui no instituto, lá na Missão Católica Chinesa, ver se tinha mudado o horário do Tai Chi. Porque o yogi que estava me conduzindo dentro do yoga, ele falava, para de fazer Shaolin e vai fazer Tai Chi. Mas aí eu chegava lá para ver o Tai Chi, era 6h15 da manhã. Primeiro, às 6h15 da manhã, vim aqui na Santa Justina, e eu estava na Chácara Flora, para fazer Tai Chi, que eu nem queria fazer Tai Chi, porque eu não gosto de Tai Chi, eu não sei o que é e não quero saber, entendeu? Era bem isso. E aí eu passava, né? Mas como ele falava, eu falei, vamos ver, né? E eu passava lá, e passava, e era sempre às 6h15 da manhã, né? Então eu nunca ia fazer às 6h15 da manhã. Mas naquele dia, por favor, mestre Liu, se posiciona para fazer a apresentação de Tai Chi. Eu falei, nossa, que oportunidade. Eu falei, mãe, vamos sentar e ver? Vamos sentar e ver. Sentamos. E nesse momento, o Liu Zmin, né, que era um amigo, um médico, ele levantou, sacou uma belíssima espada chinesa. Na hora que eu vi, né, aquele momento, foi o que aconteceu. E o que sucedeu dali em diante é algo que me trouxe até hoje, aonde eu estou agora. Com todos os meus títulos de espada, né? Tai Chi Chuan, da linhagem do agora mestre Liu Zmin. Mas quando mestre Liu Zmin se posicionou para fazer a performance, que eu nem imaginava que aquilo existisse nesse mundo, eu não vi mais nada. O ginásio ele ficou todo escuro, só tinha ele e uma luz assim em cima dele. Quando acabou a apresentação, eu já sabia para onde eu tinha que ir e o que eu tinha que fazer, porque eu sabia o que era importante para mim. No dia 1 de novembro, quase uma semana depois, ele fez a apresentação oficial, eu estava lá assistindo, e eu achava que eu estava entusiasmada, porque eu estava muito sensível, mas quando eu ouvi a apresentação, eu vi que não havia nada que não fosse real em mim mesma. Não tinha nada de devaneio, não tinha nada de romantismo, não tinha nada de lirismo, de nada. Eu vi exatamente, é isso, eu sou, eu vou buscar. E na segunda-feira, estávamos na sexta-noite, né? Na segunda-feira, às 6h15 da manhã, eu já estava lá no Instituto Pairim para fazer a espada da linhagem de Liu Zmin. Aí a secretária falou assim, não tem curso de Tai Chi, espada. Você tem que fazer Tai Chi. Eu falei, não, eu não quero fazer Tai Chi, eu quero fazer espada. Ela falou, você não está entendendo. Se você não fizer Tai Chi, você não vai poder fazer espada, porque ela é uma graduação. Eu falei, então quando é que eu começo? Ah, em março. Meu, já estava em novembro. Eu falei, eu não vou esperar até março. Posso começar agora? Ela falou, olha, as pessoas começam o curso e não conseguem acompanhar. O curso está quase acabando e você quer fazer. Eu falei, posso pelo menos tentar? Ela disse, bom, a gente não costuma, né, oprimir esse fogo do coração, sabe? Então, se você está sentindo isso, fica à vontade. Peguei, fiz inscrição e entrei no grupo, que estava em andamento.
Lógico que eu estou até hoje, né? A partir daquela data. Mas à medida que eu fui frequentando, né, as práticas e as aulas de Tai Chi, todos os dias, às 6h15 da manhã, e quando tinha aula até 8h30, 9 horas, ou 9h30. Eu podia, uma vez por semana, no intervalo de tempo de, acho que no máximo 7 minutos, ver Liu Zimin fazendo a evolução do Kati da espada chinesa. Uma única vez. Mas quando ele sacava a espada e fazia a evolução, eu nem piscava. Eu ficava aquele tempo todo, era o meu momento. Eu passava a semana inteira para aquele momento. E aquele momento ele era único. Ichigo, Ichie. Eu olhava e eu fui filmando no mundo das ideias o que eu estava vendo. Eu fiz isso durante 2 anos. E eu aprendi a espada chinesa ao avesso, né? Porque você aprende a forma para desenvolver o espírito. E eu não. Eu desenvolvi o espírito, assimilei ele, compreendi ele, mas eu não tinha forma. Então eu era um zumbi, porque ela queria se manifestar, mas não tinha corpo, que era a forma. Então eu aprendi uma lição muito importante entre a forma e o que você aprende e assimila e se transforma através da forma. Eu só fui aprender esta forma do mestre Liu Zimin em 94, eu acho. Em 94. Em 94. Olha, a gente estava em 85 quando eu larguei, hein? Em 94. E para conseguir memorizar foram mais 2 anos. Então, lá para os 1996, eu estava com essa técnica, já pelo menos a sequência na cabeça. Mas até chegar nesse ponto, eu desenvolvi em 15 dias a sequência da espada simplificada da China popular. Sozinha. Eu peguei os desenhos e como eu já sabia, eu olhava os desenhos e sabia o que o desenho estava dizendo, o que a espada estava escrevendo. E como o corpo se posicionava quando ela escrevia no espaço. E com isso, em menos de 15 dias, eu tinha a sequência simplificada. E com ela, eu comecei, então, a poder manifestar o espírito da espada que já estava aqui e querendo sair, e era uma situação muito sofrida e muito angustiante. Obrigada para você que está assistindo até agora. Esse Ichigo Ichie é para nós. Então. E depois para quem quiser assistir também. Porque vai ficar aí. Muito bem. E a partir desse momento, né, que eu aprendi e comecei a fazer a espada, isso vai transformando você. E o que foi que eu entendi? Que o Tai Chi Chuan é a prática mediadora para o meu momento naquela época. Lembra que eu falei? O yoga é muito interno. O Shaolin é muito combativo. E eu estava entre 2 mundos extremos. E onde eu fico nisso? E foi quando o Tai Chi entrou. Eu estudando Tai Chi para poder chegar na minha meta, que era a espada, eu entendi a arte. E foi ali que eu juntei os 2 mundos em um só. Porque eu não podia largar a prática meditativa, não tinha nem condição de pensar de eu abandonar as artes marciais, porque isso é fora de questão, porque isso é uma coisa minha. Mas o Tai Chi, ele uniu de forma harmoniosa e equilibrada os 2 mundos. Porque enquanto eu estou marcialmente me expressando, eu estou em estado meditativo, contemplativo, entre dentro, fora e o entretanto, né? Entre os 2.
E aí eu encontrei o eixo, eu encontrei o Dzong. E foi quando eu me acalmei. E encontrei felicidade. Porque agora eu entendo que o Tai Chi não é uma prática para alguma coisa, como o yoga, mas ele é o algo em si, que quando você está executando, você está sendo. E quando você para de executar, depois de um certo tempo, você não vê mais diferença entre estar fazendo o encadeamento e a sua vida. Porque você se expressa na sua vida com o mesmo centro e a mesma harmonia de movimento equilibrado que você faz na sequência, porque a sequência é para você se conectar com esse vetor de ação. Então, você vai cozinhar certo. Se eu estiver usando esta mão, que é a Yan da ação, eu vou estar com o peso na raiz do pé esquerdo, que é o calcanhar esquerdo. Yan tem raiz no Yin. Então, a raiz do Yan é calcanhar esquerdo. E a mão esquerda, que ela está de coadjuvante, ela está ajudando a mão que tem a ação, ela vai apoiar a panela, por exemplo. E uma raiz menor, de uns 40%, vai estar na raiz Yan, que é o calcanhar direito. E aí sim eu posso cozinhar em estado de harmonia e equilíbrio. Vai lavar roupa? A mesma coisa. Então, o que eu estou dizendo para você? Você acha que eu gosto de lavar roupa na máquina? Claro que não, né? Você acha que eu gosto de comprar comida pronta? Claro que não, né? Porque quando eu faço isso, eu estou perdendo os melhores momentos e oportunidades de eu me fortalecer dentro do meu centramento do Tai Chi. E quer melhor do que preparar uma comida, cuidar da sua roupa para treinar? Você está fazendo algo útil, importante para você mesmo. Porque você está indo comprar o alimento, você está preparando. Então, você vai comprar. Nossa, só de comprar o alimento é maravilhoso. Você vai no supermercado, você olha e vê aquilo que está mais, que brilha mais, entendeu? Fala, nossa, é isso que eu vou comer. Aí você vai na feira, e eu vou encerrar esse nosso momento descontraído dessa tarde de domingo, contando uma história que aconteceu. Eu estava com a minha mãe na feira, numa fase... Bom, esse período sempre foi uma fase de muita desvitalidade minha. Eu não tinha força para ficar em pé. Quem me mantinha em pé era o espírito. Então, uma dessas vezes que eu fui na feira com a minha mãe, nessas vezes que eu estava morrendo, né, uma morta-viva, um zumbi, eu estava tão desvitalizada, mas tão desvitalizada, que eu estava apoiada no carrinho de feira enquanto minha mãe comprava alguma coisa. E nisso, eu ouvi um ramo, assim, de rabanete vermelho, numa banca. Mas ele estava... O que eu vou te falar é muito sério, tá? Porque é real. Se você seguir o caminho, um dia você vai viver isso também. Mas ele estava fazendo tanto barulho que me chamou a atenção. Porque ele tinha muita energia, ele estava muito vivo. E ele estava brilhando tanto que me chamou a atenção. E quando ele me chamou a atenção, que eu olhei para ele, eu recebi uma carga de energia tão grande que eu me vitalizei na hora e fiquei em pé. Não comprei o rabanete, não comi o rabanete, mas esse alimento do rabanete em relação a mim naquele momento, se você entendeu o que aconteceu naquele dia, naquele momento, você entendeu muita coisa. Porque os alimentos, eles estão vivos. Eles têm uma inteligência, eles têm um espírito, eles têm uma consciência, eles têm uma interatividade com os humanos, nós. Se você sabe isso, você nunca vai arrancar uma folha de uma planta. Você nunca vai arrancar a flor de uma planta.
Se você for comer algum alimento, quer seja um fruto, ou uma verdura, ou uma raiz, você se conecta com ela. E aí esse alimento passa a ter uma relação diferente. Porque se você não tem essa consciência, aquele alimento que você põe para dentro, ele está totalmente fechado, você é um inimigo para ele. Ele vai, quiçá, nutrir você, entre aspas, relativamente o seu corpo biológico e nada além disso. E aí são aqueles casos das pessoas que, bioquimicamente falando, elas estão perfeitas. Não está anêmica, não está desvitaminada, né? Come tudo, a alimentação é equilibrada, mas ela não tem vitalidade, ela não tem alegria, ela não tem felicidade, ela não tem vontade de viver. E com o tempo nem de comer. Porque você não pode enganar seu espírito, você não pode se enganar. E seu espírito sabe. Você dá comida morta para ele num intervalo de tempo. Depois você não vai conseguir mais, porque ele não vai querer e você não vai conseguir. É assim que funciona. Então, eu vou deixar escrito uns livros para você, porque hoje esses livros estão em PDF, tá? Na minha época, tinha que garimpar. Mas tem a vida secreta das plantas, que se você ler esse livro, você vai mudar toda a sua consciência sobre o que é uma planta. E tem o Yoga da Alimentação, que se você ler esse livro, vai mudar toda a sua concepção e o seu conceito de nutrição e de como se alimentar. Então, são 2 livros fantásticos para você que quer dar uma largada para sair, né, de onde está toda o universo da alimentação, reeducação alimentar, reeducação nutricional. Você quer ser jovem, você quer ter a pele esticada, você quer ter mais vitalidade? Então, eu tenho provas e comprovações científicas do que você deve fazer. Eu estou sendo irônica? Não, eu estou falando para você o que eu estou vendo. Eu comecei falando sobre a trajetória de um colega, né? Tá, então vamos concluir essa comprovação científica de, né, vida mais jovem e a trajetória dentro do Neija. Quando você treina o Neija, se você está doente, cura. Se você não tem doença, você vai ficando cada dia mais forte e cada vez mais espiralado. Seu crescimento interior é progressivo. A cada dia você está mais reto, você está maior. Uma árvore de 600 anos é uma árvore antiga, não é uma árvore velha. Velho está relacionado ao que não se renova. Velho está relacionado ao que não se regenera. O que a energia já está indo embora ou já foi embora. E está em processo de decomposição ou desmaterialização. Isso é ser velho. O que está vivo não pode ser velho, mas pode haver um envelhecimento porque a energia não está sendo cultivada e está sendo esgotada. E você pode envelhecer mais rápido, um pouco mais lento, mas todos acabam tendo um envelhecimento. Mas quando você cultiva a essência, você muda essa história. Mas a única realidade, verdade que existe é que você tem que cultivar a essência. Então, se você está doente, você se cura. Se você pratica 30, 40 anos e aí você tem uma doença, então porque a sua doença não foi tratada, ela se aprofundou e se transformou. E se a partir daí você entra em óbito, é uma contingência, não, sabe? É uma fatalidade, porque é uma morte que podia ter sido evitada e uma doença que poderia ter sido curada a partir do momento que você corrigiu o erro inicial.
e não deu oportunidade para ela se transformar. Então, essa é a questão. Ontem, eu fiz mais uma transmissão do Tai Chi interior. Segunda-feira, passada, hoje faz 8 dias, eu também fiz outra transmissão do Tai Chi interior. Então, significa que agora somos 5 pessoas no mundo, que eu saiba, que estão praticando esta técnica de cultivo da essência. Então, o que ele oferece para você? Mais vitalidade a cada dia. Porque a vitalidade que você tem hoje, com a prática que você fez hoje, amanhã você vai estar com a vitalidade de hoje potencializada. Essa potencialização vai ser multiplicada com a prática de amanhã. Isso é uma linha progressiva. E é fato. Você fazendo todo dia esse cultivo da essência, carregando o seu corpo, fazendo a respiração certa, carregando, né, o seu reservatório de energia, que é a estufa dourada em português, e Tanchen em chinês, e que também a minha pronúncia não se parece nem um pouco com a pronúncia, né, em chinês. Mas é 3 dedos e meio abaixo do umbigo e para dentro você tem um reservatório de energia, tá ali. Essa é a sua herança, você nasce com essa herança. Uns mais, outros menos, mas todos nascem. Agora, o que você tem que fazer é capitalizar isso, né? Usar 5 para ganhar 45. Porque se você gasta 100 e não trouxe 1, onde está o empreendedorismo aí? Nenhum empreendedor vai gastar 100, né? E não vai ganhar nenhum. Mas quando se trata de energia e de vida, é o que está sendo feito. Então, falamos muitas coisas, né? Eu vou agora sair um pouquinho. Talvez amanhã eu volte para dar continuidade ao nosso mosaico de Ichigo Ichie, onde eu vou falar em continuação do que nós estamos falando sobre a esfera, né? Do símbolo do Yin e do Yang, que são os 2 peixes. Então, eu vou falar sobre isso, porque ainda falta um pouquinho mais de informação para você ter esse quebra-cabeça montado e ver o quadro inteiro, ok? Então, obrigada por sua atenção até agora. Muito bom estarmos juntos. E Matanê.